falei do make e não falei do cabelo. Sempre Mariane Mota, tá? Para vocês. Ela que tem um hair studio ali na Fernando Luiz Henrique. E também tem o Mariane Mota Green, né? Ali em Manaíra, na Avenida Guarabira. Bom demais. Agradeço demais a todo o carinho de toda a equipe Mariane Mota. Beijo, Mariane. E continuando aqui com a Kianara, a gente estava falando da questão de cicatriz e os braços. É, a questão da movimentação do braço realmente interfere na cicatrização. Certo. O paciente, ele pode, a paciente, quem está falando de mulher, Isso é. a paciente, ela pode movimentar os braços até a altura do ombro. Ela pode movimentar até a altura do ombro. Só que acima da altura do ombro, ela vai movimentar tanto o tecido quanto o músculo peitoral. Então, ela levantar acima dessa altura, ela vai prejudicar a cicatrização, como ela vai sentir dor. Entendi. Porque vai forçar a prótese ou vai forçar o tecido que foi trabalhado, que foi retirado, e ela vai acabar danificando a cicatriz. Nós também fazemos um trabalho com cicatrização. A gente pode fazer o trabalho antes, como eu já falei, com medicação, com aplicação de tecido, cremes, produtos, como também temos aparelhos para trabalhar a cicatriz, para que ela fique imperceptível. Certo. Que a ideia é que ninguém perceba que foi feita a cicatriz. Exatamente. Também tem outros recursos, além dos aparelhos. Nós, futuramente, dependendo de como ficar a cicatriz, a gente também pode fazer outras orientações. Certo. Depende de cada caso. Mas mesmo que seja mamoplastia com prótese, que seja mastopexia sem a prótese, que seja só mama redutora, independente do que você queira fazer, você vai poder sim se alimentar, escovar o dente, pentear o cabelo, lavar o cabelo, porque tudo é da altura do ombro. Não é acima. Para se vestir blusas, vestidos de botão, fica mais fácil de entrar e sair. Porque você põe os braços para trás e veste a roupa. Então, você não precisa de auxílio dos outros para escovar os teus dentes. Pode se Exatamente. maquiar, pode colocar o brinco, pode passar o desodorante, porque Olha tudo só. está na altura do ombro. Você não fica dependente do outro. Entendi. Você tem uma independência, sim. Você tem todo um cuidado. Você não pode empurrar portas pesadas, abrir e fechar a porta de carro. Abrir e fechar a Certo. porta de geladeira é pesado. Então, esses cuidados são importantes. Mas coisas leves, coisas mais simples, como coisas do dia a dia, você não precisa de ajuda. Você pode, sim, fazer as coisas sozinha. Eu acho que isso é um pouco do emocional também, que mexe, né? A Isso, pessoa fica com medo grande. E aí vocês interfere. trabalham isso através da equipe, né? Isso. Como nós temos a nossa psicóloga, ela, quando a gente não consegue, a gente parte para ajuda profissional. Verdade, que Então, a tem hora gente que precisa. tem hora que precisa. O emocional fica realmente abalado após a cirurgia, porque ela se vê numa vida ativa e ela esperava que fosse colocar a prótese e com 2 dias fosse estar andando e desfilando, e não é bem assim. Ela faz a Exatamente. cirurgia e vai passar uma semana sentindo um pouco mais de dor, um pouco mais Isso, debilitada, verdade. entende, um pouco mais fraca, precisando de mais atenção da família, dos Até porque foi uma cuidados. cirurgia É e uma cirurgia como outra isso. qualquer. Só que ela tem um pouco mais de independência porque ela não está doente. Eu sempre falo, você não fez a cirurgia porque está doente. Você fez a cirurgia para ficar mais bonita. Exatamente. Já tem que se sentir mais bonita, É né? para ficar mais bonita. Então, vamos começar a trabalhar o lado psicológico, porque você precisa voltar à sua vida diária e você prostrando, dependendo dos outros, fica mais difícil o retorno. Entendi. A questão de sutiã, como é o que O que. sutiã. O sutiã não é bonito que você vai usar depois da cirurgia. Mas os médicos costumam, na maioria, liberar com 30 dias para o uso de outros sutiãs por algumas horas. Não é por um dia.
vai num evento, vai numa festa, quer sair com o namorado, quer inaugurar, porque com 30 dias já começa a liberar para muitas coisas. Entendi. Então, você já pode usar outros tipos de sutiã. Porém, não pode usar sutiã com aro. Porque além Aí é dele complicado a ele cicatriz, chegar né? a machucar a cicatriz, se você tiver colocado prótese, ele pode deslocar a sua prótese. Nossa. Então, isso é muito sério. Só que aqueles sutiãs de tecido, de renda, com aqueles bojos triangulares, você pode utilizar por algumas horas, de Certo. 2 a 4 horas. Chegou em casa, põe aquele sutiã de novo. Você vai usar ele por 3 meses e você vai poder ficar alternando Certo. Mas depois de 30 dias. depois de 30 dias, Certo. somente. Voltar ao trabalho, às atividades, dependendo do trabalho, né? A volta ao trabalho depende muito no que você faz, né? Isso. Como a maioria das pessoas hoje tem um trabalho mais tranquilo, que é sentado, a gente imagina É assim, né? verdade. É. Então, essas pessoas podem voltar ao trabalho com 15 dias sem problema nenhum, Certo. contanto que façam um bom pré e pós. Eu estou falando de pessoas Isso. que se prepararam para a cirurgia Que e que estão com estão tendo um bom saúde para. acompanhamento para Isso. a cirurgia. Então, ela Exatamente. tendo um bom pré e pós, com 15 dias ela está tranquila para voltar a trabalhar. Certíssimo. Porque ela não vai carregar peso, ela não é Isso. um trabalhador de obra, entendeu? Então, como tem trabalhos mais leves, que não exigem força dos braços, então fica mais tranquilo para o retorno do trabalho com 15 dias que ela já está bem. Isso. Vamos fazer o seguinte, dizer de novo o WhatsApp e o Instagram, porque quem estava vendo antes, às vezes ligou Isso. agora, questão do pós-cirúrgico, né? Do pré e pós-cirúrgico, aí quem se interessar, Isso. O arroba Instagram pós-cirúrgico. é @pós-cirúrgico, tudo junto. E o contato do WhatsApp é 839 9615 0042. Certíssimo. E assim, para falar por último, a questão da alimentação varia de uma cirurgia para outra, como por exemplo a estética para uma cesárea, que não tem muito a ver, não sei. Sim, a cirurgia estética a gente pode trabalhar alguns alimentos que na cesariana não, por causa da questão do bebê. Tudo ela passa para o Exatamente. bebê. Então, a alimentação de um pós-cesariana, ela é mais meticulosa, ela é mais cuidadosa. Então, algumas coisas a gente não faz recomendação, a gente retira da alimentação para uma cesariana. Com relação também à amamentação, que pode prejudicar a amamentação. Então, é todo um trabalho voltado para a cesariana. Entendi. E da cirurgia plástica, a gente já pode ter um leque maior de alimentação e cuidados, porque a gente tem mais liberdade para trabalhar sem ter uma segunda pessoinha para ser afetada. Verdade, verdade. Então, que bom. Olha só, é, você fica em Intermares. Isso. Hoje, o consultório do pós-cirúrgico está em Termares, mas logo estaremos em Termares e Tambauzinho. E Ah, assim teremos legal. 2 locais para atendimento da Grande João Pessoa. Entendi, ótimo. Tá Intermares ali, realmente entrando naquele posto, né, de Intermares. Na principal de Intermares, na Avenida Oceania, número 211. Certíssimo. Te agradecer demais por você estar aqui. Eu que E agradeço. assim, que você volte para falar sobre tantas cirurgias plásticas, né, que existem. O que é que Isso. mais aparece, só para saber por último, assim, o que é que mais aparece de cirurgia? É realmente as que são ranking a nível nacional e internacional? Lipo e mama. Lipo e mama sempre, né? São realmente top das cirurgias, elas são as mais procuradas. É, Essas são. A são abdominoplastia, como tem os prós e contras da abdominoplastia, então ela é uma cirurgia mais pensada, ela é certíssimo. mais preparada, ela é mais, como é que eu digo, ela é mais esperada por causa da questão também de gravidez. Entendi, Que quem faz abdominoplastia tem uns poréns com relação à gravidez. entendi. Meu querido, mais uma vez, muito obrigada.
volte sempre, vamos marcar para você estar falando aqui. Vamos, mandem perguntas pelo nosso direct do nosso Olha aí, Instagram. do Instagram. E assim no próximo programa a gente pode abordar um tema que foi mais procurado. Exatamente. @pós-cirúrgico no Instagram, tá bom, Isso. gente? @pós-cirúrgico no Instagram, tá bom? Olha só, nos despedimos aqui da Kianara e já vamos para a nossa querida doutora Mariana Tavares. Mas vamos fazer o seguinte, Raíssa Importe está arrasando como sempre, para vocês aí na tela. Olha para isso. Pois é, gente, voltando aqui com vocês, e aí, já com a nossa doutora Mariana Tavares, a quem eu chamo de Mariana, de Mari, mas estamos aqui com a profissional e também com a pessoa que é maravilhosa. Ela é uma profissional que, assim, dispensa comentários, né, de tão maravilhosa que é em tudo. Ela é um anjo, uma mistura de muita coisa que é difícil de descrever em uma só palavra, em poucas palavras. Mas eu só agradeço muito a Deus por ter conhecido essa pessoa maravilhosa e linda que ela é. Mariana Tavares, doutora Mariana. Mariana, muito bom te ter aqui. Ô, Jasa, eu que agradeço. Saudade que eu tava, morrendo né? de saudade, faz tempo que a gente não se vê. Verdade. A gente tem uma amizade assim tão boa, sempre que a gente se encontra, são tantas coisas para conversar. É verdade. E a vida não deixa tempo, né, pra gente. Com certeza, E você é minha uma pessoa querida. que mora no meu coração, Pô, né, para sempre. Boa, que Obrigada coisa por me receber. Você mora no meu, assim, muito demais. Eu só vejo, assim, você postando algumas coisas no story, no Instagram. Aí mata a saudade por ali. Oh, obrigada. Só sua voz já tranquiliza a gente. É muito bom. Mariana, a gente estava falando, quando eu te chamei para vir, liguei para ela ontem, foi ou anteontem? Foi ontem. Ontem. Mari, vamos lá para o programa e ela topou, sempre muito disposta. Eu agradeço demais a você. Eu que agradeço. E até assim, a toda a TV Marcha, você tem uma atenção muito especial. Né? Mas eu adoro isso aqui, eu adoro todo mundo. Coisa boa, coisa boa. Olha só, a gente estava falando dessa questão de... Eu ia até trazer um vídeo, mas acabei... acabou não dando tempo. Mas essa questão de entradas, né, que se falam mais em baladas, mas tem alguns shows também que... Né, são várias coisas em que a mulher tem um desconto, ou então às vezes não paga até tal hora, né? Assim, a gente vai acabar conversando, porque eu vou acabar também dando minha opinião. Porque eu vejo já os gastos da mulher antes, que é bem maior do que o do homem para poder ir para a balada. Só a produção, né? Só a produção que vai. Mas eu quero saber, diante da lei, tem alguma coisa realmente que impeça isso? Não, na realidade, nós temos, diante da lei, uma situação de mais absoluta igualdade, né, entre homens e mulheres. Isso. Constitucionalmente falando, os direitos são iguais. Mas, assim, por favor, que as feministas não me apedrejem. Eu vou ser sempre fã da boa e velha gentileza masculina. Né? Então, se você está com uma companhia que se dispõe a pagar a conta, a abrir a porta do carro, né, a carregar os pacotes... Eu não vejo nada de ofensivo nisso, eu acho um ato, assim, lisonjeiro até. Cavalheirismo, né? Cavalheirismo, uma coisa simples, isso né? Isso não está incomodando a nada. Não, tá. Se não é uma coisa que te ofende, que te coage, se não é uma coisa que vem para te comprar, né, não no mau sentido. Claro, estou entendendo. Então,
é bem-vindo, pelo menos assim, eu acho ótimo. E diante dessa situação de alguns lugares que cobram uma entrada menor para as mulheres ou até dispensam a entrada das mulheres e lá vai, a gente tem uma explicação para isso. Bom, primeiramente, né? Os bares, as casas de shows, elas querem, né, os homens ao redor, porque normalmente homem bebe mais, homem consome mais. Né? E muitas vezes alguns vão justamente à caça, né, de quem está na pista disponível. Qual é o problema? Né? Exatamente. Aqui, não, com certeza. Né? Todo mundo é livre. E a pessoa que vai para uma balada, a maioria vai realmente procurando mesmo, assim, Sim, se encontrar. Claro. Ou às vezes não vai procurando e acha, né? Não importa isso, sem preconceito, tá como você falou. Né? A vida está aí. Então, assim, muitos rapazes vão realmente à caça, né, assim, de alguém e tal, né? Isso. E hoje as mulheres também estão à caça. E a mulherada também, direitos iguais. Então, se eles têm, né, essa liberdade, por que as mulheres não vão ter? Exatamente. Então, diante disso, há uma questão de consumo, né? Em geral, os homens consomem mais, então, para um determinado estabelecimento, dá uma entrada diferenciada. Não é uma coisa assim tão absurda, uma vez que as mulheres não bebem tanto, não comem tanto, né? Pelo menos assim, a maioria. Então, tem esse lado. E falando num aspecto mais sério, pesquisas do DIEESE, do IBGE, foram feitas com base em dados estatísticos. E você sabe, né, Jasa, quando a matemática é honesta, ela não mente. Exatamente. Então, infelizmente, nós mulheres, apesar de todo o esforço, de toda a luta pelo empoderamento, eu acredito nisso, através dos estudos, do trabalho, apesar disso, assim, se você somar uma grande maioria de profissionais, em geral, há uma diferença salarial de 30%. 30% é muito. Absurdo. É um absurdo, né? Assim, eu que orgulhosamente bato no peito, assim, como uma mulher independente, e sei o que é bancar minha casa, fazer a minha feira, bancar minhas contas, pagar a conta do cartão. Chega, eu fiz uma careta, né? Porque dói no coração. Eu estava falando isso, a gente vai comprando no cartão, não vai sentindo, né? Só Nossa, de repente chega a pancada, né? Pera, deixa eu me segurar em algum lugar. Já vai abrindo com cuidado, assim. Muito cuidado. Quando chega, o cartão chegou, dona Mariana, o coração já começa. Tum. É verdade. Então, diante de tudo isso, né, e tudo é muito caro, e o inflacionamento das coisas está um absurdo pela hora da morte. Então, diante de tudo isso, a gente ainda ganha 30% menos do que eles. Eu acho isso assim. Sim, nossa inteligência não é menor, nossa capacidade não é menor. Não, por que você me paga menos? Não é? Né? Então, teve uma campanha muito interessante que foi encabeçada por um restaurante lá em São Paulo chamado Ramona. E esse restaurante justamente era um self-service para as pessoas que trabalhavam ali em Sampa, ali no centro e tal, que determinava que mulheres teriam um desconto de 30% na conta. E os rapazes questionaram, mas por que elas ganham menos do que vocês 30%? Que legal. Né? Então, é uma ação positiva. Muito bom, muito bom mesmo. E me diga uma coisa, fora isso, ainda tem também a gente, quando vai se arrumar, né, antes. A mulher, gente que vai para uma balada, assim, uma boa parte, né, as menininhas até que tanto não. Assim, até que não tanto, né? Apesar de que elas são bem mais peruas hoje em dia do que a gente, né, lá atrás, né? Eu não vou revelar a idade da gente, não. Não, mas ela bem mais nova do que eu, sem revelar. Imagine socorro. Mas olha só, realmente, hoje vão para salão, que às vezes as meninas já estão assim, prontas, né? E vão para salão para fazer, enfim, mas, por exemplo, se eu for para um local, um jantar, uma coisa, eu vou querer ir para um salão para fazer maquiagem, cabelo. Eu não sei fazer maquiagem só, uma maquiagem mesmo que fique bonita. Então a gente vai gastar com isso, vai gastar com a roupa, porque a gente não repete tanto, evita repetir, né? Embora a Glória Calil saiu, tá em todas as redes sociais, que não é feio você repetir, feio é você estar devendo na praça. Exatamente, então, né? A gente ouve as histórias, né, aqui em João Pessoa. Eu não sei se foi dela a frase ou se colocaram ela
Mas até certo ponto ela dá certo, né? Se for. Certíssima. E ela, inclusive, dá sugestões de como você compor os visuais, Exatamente. misturando peças e fazendo parecer que aquela peça é uma outra roupa. Exatamente. Né? Isso Isso é é criativo. muito bom. Pois é. A gente precisa dessas pessoas, né? Precisa, porque é uma coisa inteligente, é uma coisa sustentável, é uma coisa Isso. que realmente assim torna a nossa vida mais prática. E praticidade é tudo hoje em dia. Exatamente. Né? Mas eu vejo assim, nessa época de redes sociais que tem um apelo e uma força imensa, né? Uhum. Então parece que essa pressão em cima da beleza, da vestimenta, da sua boa aparência, tornou-se muito mais cruel, sobretudo com a gente. É crueldade total. É Viu? demais. Total. Vamos fazer o seguinte: a gente fica nesse bate-papo aqui, a gente continua aqui nos bastidores, mas aí a gente volta com vocês já já. É um break muito rapidinho. I wish that I could taste them all night.